viver nesse período pandêmico, né, é viver, tentar criar um nós, tá? Criar um nós para habitar esse espaço restritivo do campo CTS, da ciência e da tecnologia. Por exemplo, eu estou vendo a câmera ligada do meu amigo Daniel, né? Eu posso desligar ele, né? Tirar a câmera dele. Eu tenho esse poder, né? Por quê? Porque é o comando da nave interestelar. Então, eu estou brincando, né? Porque brincar faz parte de nos mantermos vivos no mundo pandêmico, né? E Vygotsky trabalha muito com essa ideia, né? Do jogo, da brincadeira. Mas eu gostei muito de uma frase que eu li, que acho que foi do Ivan, né? Que ele disse o seguinte: se o mundo real, né, e o mundo científico promoveram essa distância, né, o mundo tecnológico, o que é real e o que é tecnológico, promoveram essa distância, mas essa distância de fato não existe. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, né, estou aqui em vós, né, se eu desligar minha câmera, ainda estou aqui, só que estou aqui só com a voz. Eu posso estar aqui com a imagem, né? Mas a gente vive numa sociedade da imagem. A sociedade do ego, do narcisismo. Olá, mamãe. Do individualismo. A gente vive numa sociedade do consumismo. Nós consumimos até papéis, né? Papel de professora, papel de mãe, papel de pai, papel de boazinha, papel de gênero, muito papel, né? Muitas instituições sociais. Nós podemos não consumir nada disso. Podemos escolher o que comemos, como vivemos, né? E fazer uma seleção mais consciente dos nossos consumos, né? Para que a vida planetária permaneça. Mas não é só o consumo, é o consumo também do tempo. Que a gente dedica a nós, que a gente dedica ao outro, que a gente dedica ao eu narcisista, ao eu individualista, né? Então, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz que vocês estão aqui, não assumindo, né, essa savasana, a Laís Souza Carvalho disse, né, essa postura do cadáver, né, mas assumindo o yoga, né, yoga quer dizer ação, e ação quer dizer vida, né. Então, eu brinco muito com a ideia da nave Mir, que é uma nave interestelar, né, de um dos primeiros astronautas, que foi até meu marido, Pedro Moreira, que mandou para mim, e eu fiquei lendo. Ele talvez não tenha lido a história inteira, mas ele sai do planeta, então, e vai para a estratosfera, navegar nas primeiras viagens interestelares, e quando ele volta, já não tinha mais país para ele voltar, né? A União Soviética tinha incorporado, ele não era mais uma república comunista, socialista, já, né? Então ele fica... E ele passa anos, né, no espaço. Até questões diplomáticas, depois questões econômicas, questões financeiras. Então, o que eu queria dizer para vocês é que é preciso aprender a viver na pandemia, é preciso ter novas resistências, né? Descobrir qual é a nossa fortaleza, qual que é o nosso fracasso, né? Que pontos eu tenho que melhorar na minha subjetividade para me tornar um melhor ser humano, né? Mais responsável, mais comprometido, né? Não só com a minha consciência de indivíduo, mas com o coletivo, com uma consciência talvez planetária, né? Que apela para o enfrentamento da loucura do capitalismo na pandemia, né, da ganância, né, da competição, né. Então, tudo isso não é fácil, né. E eu agradeço muito que vocês estejam aqui,
porque eu estou aqui, estou presente. E eu não tenho nada para oferecer a vocês. Mesmo o meu conhecimento de Vygotsky, mesmo que seja um autor, né, da minha referência, e eu acho assim que ele vai trabalhar um texto muito legal nesse livro, que é a herança científica, né? Vygotsky questionava muito, né? O que é isso da herança científica? O que é isso da gente achar que tem uma verdade, né? Descartes falava muito disso, né? De uma verdade. Kant, né? Kant também, né? Mas sempre essas verdades de uma lógica linear, sempre essas verdades de uma lógica, de uma ciência positivista, né? Sempre esse ideal, né, de uma verdade que se constrói, né, com restos, com fragmentos, né? Mesmo Darwin, né, toda a sua teoria evolucionista, né, adaptação da espécie. Mesmo Darwin não era darwinista, talvez Lamarck tenha sido mais interessante do que Darwin. Mas é preciso sempre estudar, retomar os filósofos, né, retomar Santo Agostinho, retomar os gregos, retomar as pessoas que pensaram seriamente a vida, né. Se Deus está morto, como dizia Nietzsche, né, eu pergunto quem foi que matou? E eu mesma respondo, né, foi o indivíduo descolado da terra, do território. E esse individualismo, esse narcisismo do homem moderno, e por que não, do homem contemporâneo, pode nos levar ao fim dessa espécie, né? Com esse vírus, que também é uma força viva, né? O vírus também se transforma, o vírus também se adapta, né? E se torna cada vez mais forte. Então, queridos navegantes, a primeira ideia é: não esqueçam que o real é virtual e o virtual é o real. Você que está atrás do espelho também está aqui, também está comigo. Eu respeito você, você me respeita. Temos nossos limites, nossas limitações, nossas angústias. Mas é preciso aprender a viver na pandemia, né? E para mim só tem um jeito de viver na pandemia, que é vivermos juntos. Criar um nó, alguma coisa que ate. Mesmo com todas as idiosincrasias que nós temos, né? Com toda a nossa incompletude de ser humano, com todo o nosso desejo de permanecer sendo. Então, desculpem tomar tanto tempo de vocês, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco de pandemia, coronavírus, de quem somos, de como é que se constitui a nossa subjetividade. Ela se constitui na cultura, na sociedade. E é muito normal a gente lidar com pessoas que são egocêntricas, narcisistas, né? Abrir o comércio, vai para o shopping, quer estar bonita na fotografia, lá mamãe, né? Mas o eu não é só imagem, Vygotsky trabalha com essa subjetividade, né? O eu é constituído na cultura. Talvez se tivéssemos estudado mais a cultura, ou aberto antes a universidade para a comunidade entrar, as coisas seriam diferentes. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui, e estamos juntos. E vocês dão, nesse momento, sentido e significado para a minha existência. Então vamos aprender a nos respeitar, né? Sermos tolerantes, pacientes, resistentes. Vamos nos fortalecer enquanto grupo, enquanto coletivo. Então eu passo a fala, vou desligar minha câmera, né? Vou sair da cena, mas eu
estou conectada com o ouvidão, estou no chat, estou aqui junto com vocês. Para quem vai apresentar. Eu não sei quem é que ia apresentar. Alex e Débora. A professora está profunda hoje. Não se trata de profundo ou raso, superficial, né? Se trata de usar o nosso tempo com cabeça e coração, né? Coração vem com coragem, né? A gente só tem coragem se a gente faz exatamente aquilo que ele gosta. E eu gosto de estar aqui com vocês. Então, cadê o Alex? Vamos lá, tá preparado aí? Olá, estou. Ah, põe a câmera aí, então, saia da cena e o palco é seu. Professora, veja se tem alguns pedidos de entrada na sala. Tem um pessoal mandando e-mail dizendo que está esperando autorização, já faz um tempo. Ô, Lucas, é só pedir de novo. Sim, é o que eu estou respondendo. Tá. Que eu tô aqui, tô conectada, tá? Beleza. Alex, quem mais? Alex, você combinou com quem? Com a Débora. E quem vai fazer primeiro? Cadê a Débora? Sou eu. O Alex vai começar. Ótimo, vocês combinaram, então. Você tem Isso. algum PowerPoint, alguma coisa? Eu tenho, estou colocando aqui para Clica ali no apresentar. apresentar agora. Eu vou tirar minha câmera, mas eu tô aqui, ó. Estamos juntos, tá? Ok. Ótimo. Tá aparecendo aí? Tá, perfeito. Para mim tá ótimo. Bom, Se apresenta rapidinho, um minutinho. Ah, ok. Da onde você fala, quem é você, sei lá. Eu sou o Alex, eu sou estudante de psicologia do 4º ano da Universidade Federal do Paraná. Tô há um tempo aí estudando a psicologia histórico-cultural, mas mais focado na teoria do González Rey, apesar de ter estudado na graduação o Vygotsky, né? Uhum. Eu não sei como que tá, se tá aparecendo aí a apresentação certinho, mas enfim. Tá, Eu vou apresentar tá bem certinho. Ok. O capítulo 5, né, da formação social da mente, que é o problemas de método, em que o Vygotsky vai se debruçar um pouquinho mais sobre as questões, né, de como fazer o estudo e análise dos processos psicológicos. Então, ele inicia falando sobre a questão de como nós compreendemos um fenômeno e, por consequência, como isso vai afetar a maneira que a gente vai estudar, pesquisar esse fenômeno. Então, qual o método de pesquisa que nós vamos utilizar. Então, ele fala que novas abordagens de um problema exigem novos métodos. Então, ele vai apresentar nessa questão de que uma determinada concepção teórica vai compreender um fenômeno de uma certa maneira, vai compreender a natureza do fenômeno de uma maneira específica, e essa compreensão vai, por consequência, levar a determinados métodos de pesquisa. Então, ele começa falando um pouquinho sobre as pesquisas em psicologia que eram predominantes naquela época, e daí se debruça sobre a questão da estrutura estímulo-resposta, que ele vai falar que, apesar de haver uma diversidade de processos psicológicos muito diferentes entre si, utiliza-se sempre uma mesma metodologia para estudar. Qual é essa metodologia? É um experimento que apresenta uma situação estímulo ali para a pessoa que está participando da pesquisa, que vai levar a uma determinada resposta. Então, essas pesquisas, elas entendem que quando se varia a estimulação, vai variar a resposta, uma conexão, né, direta, linear entre o estímulo e a resposta. Então, nessa época que ele estava desenvolvendo os estudos
dele lá com a equipe na União Soviética, tinha principalmente duas abordagens, né, do fenômeno psicológico. Uma que era chamada de psicologia subjetiva e outra que era chamada de psicologia objetiva. Psicologia subjetiva era relacionada ao Wundt e à escola que buscava compreender os processos a partir de um pensamento psicofisiológico, né, ou psicofísico. Então, nos experimentos do Wundt, ele apresentava um determinado estímulo, por exemplo, uma iluminação, alguma coisa do tipo, e a pessoa tinha que descrever o que acontecia com ela. Então, os participantes da pesquisa, eles eram previamente treinados, antes do experimento, sobre o que eles precisavam falar, como que eles precisavam fazer essa descrição, e todos os participantes eram geralmente estudantes mesmo da escola de filosofia que o Wundt dava aula. A outra psicologia era a psicologia objetiva, do Watson e do Bechterev, que tinha uma relação com a teoria pavloviana. Então, lembrar lá dos experimentos com o cachorrinho, né, que colocavam um medidor de saliva, e ao colocar esse medidor de saliva, o Pavlov percebeu que quando ele se aproximava da sala e começava a fazer barulho, a salivação aumentava. Por quê? Porque o cachorro ia ser alimentado. Então, essa questão do pareamento dos estímulos. Então, essa teoria ela vai influenciar, né, o Watson. E, apesar de, na época, essas duas abordagens, do Wundt de um lado e do Watson e do Bechterev do outro, serem consideradas perspectivas distintas, então uma psicologia subjetiva e a outra objetiva, o Vygotsky vai apontar que, na verdade, não há uma diferença metodológica aí, porque ambas elas estão compreendendo os experimentos através de uma estrutura estímulo-resposta. A questão da diferença aí, ela é teórica, então, né, de como se compreende o processo psicológico. Mas, apesar disso, ele vai dizer que há uma importância aí dos experimentos da escola introspectiva e até mesmo dos experimentos pavlovianos, por aproximar a psicologia da ciência natural. Então, porque até então a psicologia ela era um assunto da filosofia, certo? Antes de começar a ser desenvolvido esses estudos do Wundt e do Pavlov. Eu estou vendo que estão mandando mensagens aqui, está tudo bem? Qualquer coisa fale. Tá. Então, o Vygotsky vai apontar que, apesar de ter tido esses experimentos eles terem contribuído para o desenvolvimento da psicologia, eles possuem limitações. Quais são essas limitações? Essa compreensão do fenômeno psicológico como uma mera resposta a um estímulo somente é adequada ao estudo dos processos psicológicos básicos, e não dos processos complexos, no caso, particularmente do comportamento humano. E também ele vai apontar que permite somente uma análise de variações quantitativas e não qualitativas. Então, variação quantitativa, por quê? Porque somente compreende o aspecto, a particularidade de uma resposta em relação às variações na estimulação, e não na complexificação qualitativa desse processo, como que se dá o desenvolvimento no seu aspecto ontológico. Então, ele vai trazer a questão do materialismo histórico dialético, como proposto por Marx e Engels, para fazer a construção desse novo método de pesquisa em psicologia.
Então, ele aponta isso, né, de que o comportamento humano, ele se distingue qualitativamente do comportamento de outros animais. Por quê? O materialismo histórico dialético vai compreender que enquanto os outros animais, eles estão limitados à sua evolução biológica, nós atingimos tivemos um salto qualitativo no nosso desenvolvimento enquanto espécie, e nós não somos mais limitados ao desenvolvimento, às nossas capacidades filogenéticas, né? A gente é capaz de elaborar instrumentos e meios que vão sendo desenvolvidos historicamente e são passados de geração para geração. Então, por exemplo, nós temos acesso, atualmente, a uma tecnologia, por exemplo, computador, enfim, entre outras, que as gerações anteriores não tinham. Isso possibilita coisas novas para a gente, que vai complexificando cada vez mais o nosso comportamento. Então, compreender esse aspecto do desenvolvimento psicológico em relação ao seu desenvolvimento histórico. Então, essa é a questão histórica, né, do materialismo histórico-dialético. O materialismo vem, né, da compreensão de que não é a partir das nossas ideias que o mundo é construído, mas é a partir da relação do mundo conosco que se dá o desenvolvimento, né, psicológico. Porque a questão é de inverter, lembrar que Marx e Engels desenvolvem essa perspectiva filosófica a partir do Hegel. Então, o Hegel vai pegar a dialética heraclitiana, né, lá da Grécia Antiga, do Heráclito, que dizia que não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio já mudou e nós mesmos já mudamos. Então, Hegel vai se apropriar dessa ideia e vai falar, né, que a história é uma relação de ser e não ser, essa contradição entre opostos, certo? Só que o Hegel admitia que é a partir das nossas ideias que nós construímos o mundo, que nós construímos a história. Marx e Engels vão pegar e vão inverter isso. Então, é a partir da relação com o mundo que nós construímos nossas ideias e, a partir dessa relação, nós transformamos o mundo. Então, o Vygotsky vai se inspirar nessa perspectiva filosófica para construir o método. E por isso, ele vai pegar no Engels a diferença de uma análise naturalista e de uma análise dialética. A análise naturalista, ela é unidirecional. Então, somente a natureza afeta nós humanos. E nós, humanos, não transformamos a natureza. A análise dialética, em oposição, vai entender que tanto a natureza afeta nós humanos, e nós humanos, ao sermos afetados, transformamos a natureza. Isso implica numa nova metodologia e numa nova estrutura analítica. Então, ele vai trazer 3 princípios basilares para esse novo método. Um deles é compreender os fenômenos psicológicos não como um objeto dado, mas como um processo. E ele se inspira, né, no Kafka, que traz essa questão de que a psicologia até então estava analisando objetos estáveis e fixos, compreendendo eles como um conjunto de elementos. Então, se decompunha esse processo em vários elementozinhos e entendia-se que a soma desses elementos davam esse fenômeno que era um objeto. Em contrapartida, a análise do processo vai se voltar para uma dinâmica histórica dele. Então, compreender o desenvolvimento, só é possível compreender um fenômeno psicológico ao entender o seu desenvolvimento numa certa história. Obviamente, essa história envolve tanto a história da espécie do desenvolvimento, com o desenvolvimento daquele fenômeno, e a história do desenvolvimento daquele fenômeno no indivíduo. Então, essa relação entre o coletivo e o individual.
Então, para realizar essa análise do processo, o Vygotsky propõe essa combinação entre a psicologia do desenvolvimento e a psicologia experimental, buscando propiciar as condições que coloquem esse desenvolvimento em evidência. Então, como é possível a gente produzir um experimento que vai simular o desenvolvimento de um fenômeno psicológico? Então, esse método de desenvolvimento experimental vai provocar o retorno, ele deve provocar o retorno aos estágios iniciais de um determinado fenômeno psicológico, para, com isso, reconstruir a sua história de desenvolvimento, evidenciar cada estágio ao longo da história daquele fenômeno que levou à sua manifestação atual. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na janela, que tem mensagens. Tá. Outro princípio basilar é a questão da explicação. A explicação, né, em relação à descrição. Isso ele vai trazer, né, a questão da psicologia introspectiva, que se limitava meramente à descrição dos processos envolvidos ali num determinado comportamento, num determinado fenômeno psicológico. Contudo, essa descrição, ela não revela as dinâmicas causais. Ela simplesmente se atém, né, a como aquilo se apresenta, e não a como aquilo se desenvolveu. Então, essa análise é chamada de fenomenológica, no sentido de que ela vai se ater somente aos elementos daquele determinado processo como eles se apresentam atualmente. Em contrapartida, é preciso, ao fazer análise explicativa, precisa se voltar aos aspectos genotípicos, ao que desenvolveu, ao que fez aquele processo, aquele fenômeno psicológico surgir. Então, ele traz como exemplo a fala na primeira infância e a fala na adultez, que alguns psicólogos da época afirmavam que elas eram assumidas, né, a fala nesses dois estágios de desenvolvimento, como equivalentes, já entendendo que a fala na primeira infância já tinha a mesma relação entre signo e significado que possui na adultez, sendo que, na verdade, não ocorre isso. Na primeira infância, ali, né, nos 18 meses, entre 1 ano e 2 anos. Ele também aponta a questão, por exemplo, da fala egocêntrica, que é aquela que a gente utiliza para quando está tentando resolver alguma tarefa. Ficou evidente em alguns experimentos dos capítulos anteriores. E o pensamento interior. Então, ele fala que, apesar desses processos parecerem muito diferentes, eles são semelhantes no seu desenvolvimento, ao fazer a análise genotípica desses processos, eles são equivalentes. Então, ele retoma, né, a questão que o Marx traz da relação entre a essência e a aparência de um determinado fenômeno. A gente não pode se ater somente naquilo que o fenômeno aparenta para a gente, mas temos que analisar para atingir a sua essência, analisá-lo buscando atingir a essência, porque senão a nossa vivência cotidiana bastaria para a gente entender todas as problemáticas, né? Não seria necessária a ciência. Então, a análise explicativa, né, genotípica, ela deve subordinar o fenótipo ao genótipo, ela não deve ignorar o fenótipo. O fenótipo tem uma importância ali para a compreensão do fenômeno, como aquele fenômeno se apresenta agora. Só que como esse fenômeno se apresenta agora, inclui uma história de desenvolvimento que está incluída nele. Outro princípio que ele traz é a questão do comportamento fossilizado.
que são aqueles processos que passaram por um longo histórico de desenvolvimento e agora eles são automáticos. Por exemplo, a questão da atenção. Então, ele traz a atenção tanto a voluntária quanto a atenção direta, né, que é quando, por exemplo, sei lá, tem um estouro e aquilo ali chama, aquele barulho chama a minha atenção, ou a atenção voluntária que a gente volta, né, escolhe no que prestar atenção. Por exemplo, agora todo mundo está voltando-se para esse grupo de estudos, isso implica numa atenção voluntária. Então ele vai dizer que esse é um tipo de comportamento fossilizado porque ele já está automatizado. Então, ele parece muito semelhante com uma resposta direta. Por exemplo, como se fosse simplesmente um estímulo que tivesse, que nós estivéssemos reagindo. E, então, ele aponta que esse último estágio de um processo, ele pode ser, fenotipicamente, na sua aparência, semelhante ao primeiro estágio. Mas, isso significa que esse estágio final, ele tem em si incorporado lá o primeiro estágio do desenvolvimento desse processo, e não que eles são iguais na sua essência. Então, o experimento, para colocar em evidência esse desenvolvimento histórico do comportamento, ele precisa intervir nesse automatismo. Ele precisa, de alguma maneira, fazer com que deixe de ser um processo automático e que aquele comportamento seja submetido a um novo desenvolvimento. Vai ficar um pouquinho mais evidente essa questão de intervir no automatismo num exemplo que ele vai dar mais ao final do capítulo. Então, como eu já disse, né, o estágio atual contém o passado, e por isso, estudar a história de um processo é compreender esse processo na sua transformação, nas modificações que ocorrem com ele. Então, não é somente compreender um acúmulo quantitativo de variações desse comportamento, mas entender aquela variação qualitativa, aquele momento em que aquele comportamento se transforma. Então, em seguida, ele vai colocar em análise os experimentos, as pesquisas que estavam sendo feitas na época com relação à psicologia das escolhas complexas. E daí ele verifica que há duas análises dessa psicologia das escolhas complexas. Quando duas análises frente a uma mesma tarefa. Então, os pesquisadores, as pesquisadoras, criavam lá uma determinada tarefa em que defrontava o indivíduo com vários estímulos. Então, tanto auditivos ou visuais, que exigiam uma resposta de escolha desse indivíduo. Então, por exemplo, era apresentado, sei lá, um cartão vermelho, aí tinha que apertar a tecla verde, por exemplo. A maneira que isso era estudado era de acordo com a estrutura estímulo-resposta. E daí, isso era compreendido da maneira que a complexidade de uma resposta se dava diretamente em relação à complexidade da estimulação. Então, por exemplo, o tempo de resposta, o tempo da reação, ele era igual ao tempo de escolha mais o tempo de discriminação e... Ai, meu Deus, deu um branco aqui no RS. Agora não consigo lembrar. Enfim, a questão aqui é que o experimento ele era compreendido como uma equação aritmética, era uma soma de vários elementos. No caso, as variáveis dos estímulos. E não compreendido o comportamento na sua complexidade de desenvolvimento. Então, a resposta complexa, ela é meramente uma soma de seus componentes, e não uma relação da dinâmica, uma relação
de um processo ali que está em acontecimento. Alguém falou alguma coisa? Houve um microfone bem baixinho. Hello, hello. Oi. Nave mãe chamando. É da Mira aqui. Toda escolha implica numa complexidade, né? Nós temos escolhas complexas, né? Entre o nosso pensamento, né? Nossos sistemas alimentares não são isolados, né? Nós temos uma combinação entre atividade simbólica e atividade prática, né? Dos animais que existem aí no nosso planeta Terra, né? Quem consegue fazer isso, né? Tentar vencer essa natureza excitante, eu não deixo que um determinado estímulo me afete. Alex, look at me. Tá vendo? Tá escutando não? Tô ouvindo. Tá um pouquinho ruim, professora, o áudio. Oi. Melhorou? Tá me vendo? Uhum. Tá, então câmbio. Conexão. Ok? Ok. Então tá, você olha para mim, certo? Certo. Você me escuta. Certo. Você interpreta meu rosto. Quantos estímulos você está tendo? Inúmeros. Visuais, auditivos, simbólicos. Você escolhe o excitante. Aham. Eu não vou deixar que isso me afete. Ok? E agora? Agora eu tenho que prestar atenção no auditivo. Exatamente. Quem é da espécie animal que faz essa resposta complexa entre essa estrutura da natureza do excitante e o domínio do autocomportamento, da conduta? Quem faz a escolha? Deu para entender? Aham. Não é simples, os animais não conseguem fazer isso. Sim, certo. Mas o humano A gente... consegue. Eu posso selecionar qual é o estímulo que vai me afetar. Exige uma escolha voluntária. Certo. Então tá. Obrigada, querido. Não, era só um ponteamento aí, porque essa temática, eu acho que no momento que a gente está vivendo é fundamental, né? Entender que o humano ainda tem poder, né, de decidir o estímulo que afeta. Agora eu vou desligar porque a nave vai ser aqui no espaço, agora vai ser poluído auditivamente, porque há um estímulo lá fora. Estão usando, batendo, o cachorro latindo, entendeu? Então, a nave vai desconectar esse estímulo para não se afetar. Ok. Está indo muito bem na explicação do método, é isso aí. Ok. E a prof está aqui. Obrigado, professora. Atenção, tá? Estou focada, estou aqui. Só vou tirar o estímulo visual e o aditivo e vou tentar proteger a tua apresentação de ruídos externos. Tá. Então, continuando. Essa análise, essa daqui, que compreende uma determinada resposta com uma soma de vários componentes, ela entende que o processo psicológico, no caso, ela resume o processo psicológico ao procedimento experimental. Então, não é feita uma análise de acordo com os aspectos do fenômeno em si, mas essa análise se dá com relação às dificuldades que são impostas aos pesquisadores durante o experimento. Então, se eles têm que ir lá verificar o tempo de resposta, o tempo de escolha, eles vão compreendendo que isso são componentes do fenômeno psicológico. Então,
há algumas limitações desse tipo de experimento. Por exemplo, o Vygotsky aponta aqui lá os limites da introspecção, no caso dos experimentos lá do Wundt, em que as pessoas precisavam descrever o que acontecia com elas. Há a limitação de que nós não percebemos de uma maneira consciente quando nós discriminamos um estímulo ou quando fazemos uma escolha. A gente percebe só depois que a gente já fez ela. Então, que a gente já fez essa escolha, que a gente já discriminou um estímulo em um determinado ambiente. Então, esse tipo de pesquisa, ela limita-se a compreender o processo quando ele já está desenvolvido. E daí o Vygotsky usa esse termo, né, de que compreendem os processos no pós-mortem já. E não quando eles estão sendo gestados ali, sendo desenvolvidos. E o outro tipo de análise desse tipo de tarefa, né, em que são apresentados vários estímulos e que o participante da pesquisa tinha que escolher, é comparar as respostas complexas às respostas reflexas. Por exemplo, se voltar para a questão do tempo de latência desses dois tipos de respostas. Então, ele vai afirmar que uma resposta reflexa, ela vai ter um tempo de latência, pode ter um tempo de latência, né, para a resposta acontecer em relação à apresentação do estímulo, muito menor do que uma resposta complexa. Contudo, ao longo do treinamento, do desenvolvimento de uma resposta complexa, de um comportamento complexo, esse tempo de latência, ele vai diminuindo. Então, como essas pesquisas, elas geralmente envolviam um treinamento anterior ao experimento de fato, esse tempo essa diferença entre as respostas, ela não era captada pelo experimento. Por quê? Porque a diferença não se situa no resultado desse processo, justamente porque esse tempo de latência vai ser similar nos dois tipos de respostas. Mas a diferença está justamente no desenvolvimento de ambos os comportamentos. Então, se uma resposta é reflexa, ela simplesmente implica no pareamento de dois estímulos. Então, por exemplo, lá no caso do cachorro do Pavlov, né, tinha o pareamento da comida, antes era emitido um barulho, né, seja do sininho da porta ou do pesquisador entrando no laboratório, e em seguida já vinha a comida, acontecia esse condicionamento. Então, um determinado barulho sinalizava que ia aparecer comida. Agora, o desenvolvimento de uma resposta complexa, ela não se dá nesse sentido direto. Ela envolve inúmeros processos ali de mediação, de instrumentos auxiliares. Então, ele vai apresentar em seguida uma dinâmica causal, uma análise da dinâmica causal das respostas de escolha. E ele afirma que até então os experimentos, eles têm apresentado conexões entre um estímulo e uma resposta sem significado algum, que não tem nenhum sentido pessoal para aquele participante que está participando da pesquisa. Então, ou ele se dá por um treinamento repetitivo, que seria mais ou menos similar à decoração, né? Você decorar algo, ou se dá através de ligações pré-existentes. Então, com relação ao treinamento repetitivo, tem, por exemplo, apresentar duas sílabas sem sentido nenhum, entre elas, duas, e o participante decorar que quando é apresentada a sílaba X, então a sílaba Y vem em seguida. Com relação às ligações pré-existentes, pode ser tipo solicitar ao participante que aperte a tecla 1 quando ele ouve a pessoa falando 1, ou a tecla 2 quando ouve a pessoa falando 2.
Então, ele traz uma experimentação de resolução de tarefas, de tarefas complexas, né, tanto realizadas por adultos quanto por crianças. E o que ele percebe? Que quando adultos estão tentando realizar uma tarefa muito complexa, em que, por exemplo, são apresentados muitos estímulos diferentes e que tem que ser, para cada estímulo, para cada combinação de estímulo, tem que ser dada uma resposta diferente, os adultos, eles hesitam no momento, já compreendendo a própria dificuldade que eles vão ter para desenvolver aquela tarefa. Então, há uma tentativa ali de compreensão global. Não são somente os estímulos que são compreendidos individualmente, mas quando nós já estamos no estágio de desenvolvimento da adultez, nós tentamos compreender as relações que há entre os estímulos e entre as respostas que nós vamos ter que emitir. E quando são apresentados meios auxiliares, então, por exemplo, uma fichinha ou um símbolo que é colado numa tecla, num botão, para ajudar a lembrar de qual estímulo que remete aquele botão, aquela tecla, esses meios auxiliares, eles facilitam a recordação das relações, mesmo que eles não tenham uma relação direta. Por exemplo, entre o símbolo que está na tecla e o estímulo que é apresentado. Já com crianças, é bastante diferente. De início, elas não percebem o quão difícil vai ser realizar aquela tarefa. Então, elas já vão prontamente realizar ela sem nenhuma reclamação. E lidam com os estímulos individualmente, então não tentam compreender uma relação global que há entre todos aqueles estímulos e o comportamento que elas têm que ter frente a eles. Primeiro elas tentam lidar com o estímulo X, aí depois que elas fixaram, né, passaram a se recordar de qual era a resposta que elas tinham que dar em relação àquele estímulo, elas vão para o estímulo Y e assim sucessivamente. E quando são apresentados meios auxiliares para facilitar, essa mediação, ela somente é útil para as crianças, né, num estágio inicial, quando elas já possuem relações evidentes. Então, por exemplo, né, ele traz a questão de colar a imagenzinha de um trenó na tecla que tem que ser apertada quando se fala cavalo. Agora, se é colocado um outro símbolo que não tem nenhuma relação que a criança já estabeleceu, essa mediação ela não facilita a resolução do problema. Então, ele vai afirmar que as crianças, elas elaboram regras para a escolha, certo? E essa elaboração de regras vai ser mais fácil, mais rápida, de acordo com aqueles significados que a criança já tem estabelecidos. Contudo, ao longo do experimento, as crianças conseguem estabelecer ligações entre estímulos arbitrários. Por exemplo, estabelecer uma relação entre ouvir a palavra cavalo e um símbolo aleatório, por exemplo, um símbolozinho de faca que está na tecla que ela tem que apertar quando ouve a palavra cavalo. E, ao mesmo tempo que elas passam a estabelecer essas ligações entre os estímulos arbitrários, elas passam também a compreender o próprio processo de memorização. E com isso vão estabelecendo uma relação pessoal com os estímulos. Por exemplo, solicitando que os meios auxiliares que vão ajudar elas a recordar de qual comportamento elas têm que ter em relação a um determinado estímulo, seja organizado numa determinada ordem. Então, elas começam, ao compreender o processo de memorização, passar a controlar o próprio processo de mediação que vai ajudar elas a resolver a tarefa.
E, então, depois de um tempo, elas não vão se restringir mais somente às relações que já estavam disponíveis no início do experimento. Elas vão começar a fazer um uso externo dos signos. Então, que é aquela que lá no início do experimento, do relato, né, o Vygotsky já fala que os adultos já faziam. Então, depois de um tempo que a criança está ali desenvolvendo essa relação com os signos disponíveis, ela consegue fazer uma mediação semelhante à que os adultos fazem. E então, em seguida, a criança passa a organizar os estímulos de maneira interna. Ela não depende mais dos signos externos ali, por exemplo, do símbolozinho do trenó ou da faca. E daí o Vygotsky traz a frase da criança, né? Eu não preciso mais de figuras, eu o farei por mim mesmo. Então, ela já internalizou essa mediação através dos signos, né? Não é mais dependente de um signo externo, já é interno. Ela já se apropriou daquilo. Então, qual que é esse novo método, né? Concluindo o capítulo. O Vygotsky vai afirmar que esse método, ele rejeita a ideia de um desenvolvimento como um acúmulo gradual de mudanças isoladas. Não é somente um acúmulo quantitativo, certo? Mas conforme vão havendo esses acúmulos, há uma mudança qualitativa, né? Aquele comportamento, ele se transforma, ele não é simplesmente um agregado, uma soma de vários elementos. Então, esse novo método, ele tem que se voltar para a análise do comportamento, do fenômeno psicológico como um processo dialético, que envolve uma determinada periodicidade, que se dá numa relação de desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver muito bem no início a memória, e daí ter uma atenção não tão bem desenvolvida, mas conforme a gente desenvolve a memória, a atenção se transforma também, então envolvendo essa transformação qualitativa. E Muito bem, tá ótimo. Tá, falta, desculpa, aí a nave mãe tá chamando, Alex. Oi, diga, professor. Vamos dar uma aceleradinha? Quanto tempo você tá? Só tem mais um slide e eu termino. Ah, tá. Então, compreendendo esse imbricamento interno e externo, né, da relação de algo que é dependente do exterior, depois se torna interno. Não ignorar as crises, né, não ignorar essas rupturas que há no comportamento, porque elas pressupõem justamente a evolução desse comportamento. O estudo não pode depender dos meios já estabelecidos, então ele tem que colocar esse comportamento colocar o histórico do desenvolvimento em evidência, e não é somente o resultado que está em questão, mas a estrutura que dá base para esse resultado. Então, quais meios que organizam um comportamento? Quais são as dinâmicas causais que estão na base daquele comportamento? E, enfim, não se ater somente às respostas diretas. Porque se a gente se fixar naquela questão da estimulação-resposta como um vínculo linear, direto, a gente não vai ser capaz de compreender os processos complexos do comportamento humano. E é isso, terminei. Parabéns, difícil, Alex. Você foi ótimo, muito bem. É complexo Obrigado. mesmo. Se fosse simples, não seria, né? Não teria por que fazer um grupo de leitura, né? Na verdade, o texto que vocês estão vendo, vou acender aqui a luz para vocês verem que eu estou aqui. É importante a gente estar presente, né? Porque só temos o nosso tempo e é um tempo de aprendizado coletivo. Tem que ser um tempo muito rápido, muito concentrado, muito eficaz, muito, né, qualitativamente bom, né? Como é Vygotsky, qualitativamente bom. Então, diante da premissa e urgência do tempo, e depois eu quero fazer um fechamento também, porque a questão metodológica é central no pensamento de Vygotsky, né? Vygotsky, antes de mais nada, é um metodólogo,
né? É uma pessoa que tematiza, né? Vygotsky e o método, né? Existem muitos livros de Vygotsky, muito trabalho de Vygotsky apontando a questão do método, mas, afinal de contas, qual é o método de Vygotsky, né? É o método histórico? É o método dialético, como você falou muito bem, nessa superação de um pensamento idealista, né? Como é que pensa Vygotsky, né? Então ele vai um pouco além disso tudo, né? Vygotsky não despreza assim simplesmente o empiricismo, né? A psicologia da prática, né? Ele entra na psicologia da prática, ele vai fazer os experimentos assim como a professora está fazendo com vocês, né? Veja, tira o estímulo visual, vá para o estímulo auditivo, veja como é complexo aprender a partir da nave Mir. E, ao mesmo tempo, como se você desenvolver o teu autocontrole, o domínio de si mesmo, você vai conseguir potencializar o teu aprendizado, porque a gente nunca teve tanta tecnologia, recurso, informação para a gente aprender juntos. Então, isso é muito importante no pensamento de Vygotsky, é algo com que eu concordo. Então, a aprendizagem, ela só é significativa, né, só tem sentido e significado quando ela é feita no coletivo. Então, eu não estou aqui para professar uma verdade, muito embora o comportamento do professor é aquele que professa, né? E a gente está acostumada a dar aula e falar, e falar, e falar, é complicado. Mas a gente tem que superar, né? As contradições existem para serem superadas. Então, eu vou chamar agora a fala da nossa segunda candidata à apresentação, e ao mesmo tempo vou fazer algo que é terrível aqui na Nave Mãe, sabe, Débora? Vou restringir teu tempo de fala. Tudo bem? Não, tudo bem. Vou pisar no acelerador aí, porque são 3h20. Desculpa, tá? Mas é que dá um solavanco aqui no espaço sideral. Não, tranquilo. Então tá, eu tô aqui, tá? Vamos lá, 20 minutinhos, quanto tempo você precisar, tá? Respira. Primeiro, eu queria agradecer muito essa oportunidade, essa coletividade, isso é muito importante. E foi muito democrático também, né? Porque eu vi no YouTube, achei a professora, mandei um e-mail, e aí o Lucas, né, me mandou a resposta, né? Eu falei assim, o não eu já tenho, né? Isso. E esse espaço, porque a gente se obriga a ler o livro novamente, a discutir, né, a subjetividade do outro, acrescenta muito essa construção coletiva mesmo, né, de significado, eu acho bem importante. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer. E aí o Alex, ele me deu um presente, né? Ele falou, eu prefiro esse. Eu falei, pronto, melhor coisa. Eu sou professora de educação infantil e a minha parte ficou bem pertinente, né? E no Sistema Municipal de Ensino de Bauru, a gente segue essa linha da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Tá, a Nave Mãe tá aqui, tá? Eu vou só sair da cena, porque o palco agora é com você, tá bom? Então, a minha parte tem a ver com o item 6, né, do livro, a parte 6, interação entre aprendizado e desenvolvimento. E aí, o Vygotsky, ele analisa 3 grandes posições teóricas da psicologia. A primeira são as teses iniciais do Piaget. Primeiro que o Vygotsky, ele não desqualifica os demais teóricos, né? Ele acrescenta a importância das teorias, né? E busca a superação. Então, nas teses iniciais de Piaget, que é a primeira grande concepção teórica, né, que o Vygotsky vem apresentar, ele vem falando que o desenvolvimento da criança, eles são independentes do aprendizado,
né, que o aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. E ele simplesmente se utilizaria dos avanços do desenvolvimento ao invés de fornecer um impulso para modificar seu curso, né? Então, ele espera que o desenvolvimento aconteça, né? E aí só aí incide a aprendizagem, né? O ensino, aliás, aí vem o ensino. Então, primeiro ele considera que a criança vai se desenvolver. O segundo é que o desenvolvimento é visto como um domínio dos reflexos condicionados. E o terceiro, ele busca a superação dos outros dois por incorporação, né? Ele incorpora o conceito dos outros dois. Aí eu tenho que ir rapidinho, né? E aí todos os esforços ali, né, se concentram, ele fez depois uma análise detalhada dos três, e aí ele falou que o primeiro, onde todos os esforços se concentram em encontrar um limiar inferior de uma capacidade de aprendizado. Então, ele espera amadurecer, né, espera que aquelas funções amadureçam, tá? Ele fala que ela não exclui a noção de que o aprendizado pode ter um papel no curso do desenvolvimento da maturação, né? Mas que o desenvolvimento ou a maturação são vistos como uma pré-condição do aprendizado. Tá? Essa é a questão. E a segunda, a semelhança da segunda teoria com a outra é que em ambas o desenvolvimento é concebido como elaboração e substituição de respostas inatas. E a diferença é que para o segundo grupo de teóricos, dois processos ocorrem simultaneamente, aprendizado e desenvolvimento. Então, isso daí essa parte é importante destacar, né? Que a diferença é que o aprendizado e o desenvolvimento aqui é considerado simultâneo. No outro, não, mas o desenvolvimento, ele vem em primeiro lugar, né? E na terceira... a terceira posição teórica sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento tenta superar os extremos das outras duas, simplesmente combinando. E a novidade, né, dos três aspectos dessa teoria é que o primeiro, como assinalamos, é a combinação de dois pontos de vista aparentemente opostos, cada um dos quais tem sido encontrado separadamente na história da ciência. A verdade é que, se esses dois pontos de vista podem ser combinados em uma teoria, é sinal de que eles não são opostos. Ele refuta essa ideia de combinar os dois, né? Aí ele vem falando assim, embora rejeitemos todas as três posições teóricas discutidas acima, a sua análise nos leva a uma visão mais adequada da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Aí ele vem apresentando um conceito, né, do Vygotsky bem importante no que diz respeito à aprendizagem e desenvolvimento, né? Ele fala que a solução desse problema é complexa e ela é constituída por dois tópicos separados, né? O primeiro é a relação geral entre aprendizagem e desenvolvimento, e o segundo são os aspectos específicos dessa relação quando a criança atinge a idade escolar. Aí ele vem trazendo a zona de desenvolvimento proximal. Ele fala assim que o primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais das crianças que se estabeleceram como resultado de certos ciclos do desenvolvimento já completado. Ele fala assim que, a grosso modo, o nível real é aquilo que a criança consegue realizar sozinha. O nível real é o que eu já sei fazer sozinho. E a zona de desenvolvimento proximal, ela permite nos delinear o futuro imediato, proporcionando acesso não somente ao que foi atingido através do desenvolvimento, como também aquilo que está em processo de maturação. Então, e o professor sabe que é aí na zona de desenvolvimento proximal que vai ocorrer o ensino, né? Vai incidir o ensino. Aquilo é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã. O que é a zona de desenvolvimento proximal hoje vai ser o nível de desenvolvimento proximal amanhã. Uma parte muito bacana que eu achei do livro, que ilustra bem essa questão da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, é esse exemplo, essa história, né, essa
experimento ali que ele conta, eu acho que dá uma noção, assim, do que é a zona de desenvolvimento proximal, do que a gente ficar na parte teórica. Ele fala de duas crianças, né, ambas com idades cronológicas iguais, aqui é meu filho e minha sobrinha, só para o visual, o estímulo visual, né. Ai, que lindos! Olha só, bem Eu coloquei bacana. só para estímulo visual. Bom, enfim. Com a idade cronológica iguais, ambos com a mesma idade cronológica, e aí, no caso, a criança aqui desse grupo, ela tinha, quer ver, acho que 8 ou 9 anos de idade cronológica, aqui, a idade cronológica de 8 anos, né, em termos de desenvolvimento mental, e a idade, ambas tinham 10 anos, mas aí foi feita uma medida, foi feita uma avaliação e foi determinado que a idade mental delas, né, desenvolvimento mental delas era de 8 anos. Então, o que a gente quer dizer que o que ambas conseguiam realizar sozinha, ou seja, o nível de desenvolvimento real delas correspondia à idade de 8 anos, tá? Só que ele falou assim, se parar por aí ele leva em conta vários fatores que poderiam que acontecer no decorrer, certo? Pode uma ficar doente, enfim, ele usa a lógica dialética, né, do método até que o Alex apresentou. E ele fala assim, claro, mas enfim, o que ele quer apresentar aqui? Ele quer apresentar que se ele parasse por aqui, poderia dizer que o decorrer, né, o desenvolvimento dela se daria da mesma forma, mas não. Aí ele realizou outros testes, foi realizado outros testes, né, que ele está apresentando aqui, e aí o que uma conseguia fazer seria até o nível de 12 anos, enquanto que a outra criança, o nível de 9 anos. Ou seja, a zona de desenvolvimento proximal de uma criança seria de 12 anos e a zona de desenvolvimento proximal de 9 anos. Quer dizer, isso daí eu acho ilustra bem a questão de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Ele vem apresentando... Muito bem, Débora, deixa eu só a nave mãe fazer aí um apelo rapidinho, chamando a nave mãe aqui, terra chamando. É o seguinte, o que acontece? Não é só aplicável à primeira infância ou à criança, né? Sim, sim. Porque, veja, se nós observarmos a ação do homem no mundo, ou mesmo um professor, né? Por que existe um programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, né? Porque sozinho nós estudamos até temos um alcance real da obra de Vygotsky, né? Agora, juntos, nós conseguimos ter um alcance superior, né? Na contradição, na diversidade, a gente consegue uma superação, né? Então, o método é esse, né? O método da contradição, mas tem que superar, né? Então, as crianças, elas não são homogêneas. O conteúdo da sala de aula não pode ser um conteúdo homogêneo. O dia que nós considerarmos a subjetividade e diversidade humana, a escola vai trazer melhores resultados, o nosso professor vai trazer melhor resultado, quando ele compreender a heterogeneidade da subjetividade do humano, né? E é isso que faz, então, que a escola de Vygotsky seja uma escola tão importante agora, nessa pandemia, né? Não basta você ter boa vontade, estar lá o professor sozinho, isolado, com 40 alunos, conectado com a internet, sabe Deus como, né? Ele tem que ter conteúdo intelectual, capaz de compreender a subjetividade, né? Então, agradeço aí, você agora na pandemia não deve estar sendo fácil para você como professora, como mãe, e fazendo esse esforço para somar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Débora. Não, obrigada a você. Esse bonitinho aí já tá velhinho. Ele já é velhinho, esse bem.
Foi isso mesmo que a professora falou, mas como me encanta a infância, né, eu peguei eu me foquei no que estava sendo apresentado ali no livro, realmente. E fora esse conceito esse conceito de zona de desenvolvimento proximal, ele vai sendo apresentado no Vygotsky, né? Primeiro entra a questão do conceito de desenvolvimento proximal, ele é bem difundido, né? E às vezes as pessoas confundem tanto, e eu achei esse enxerto do livro assim bem pertinente, né, para a gente entender e para o professor pensar o ensino, né? Pra gente, ele também, o Vygotsky fala de outras questões, o que cria a zona de desenvolvimento proximal, né? O próximo do livro vai ser o brincar, né? Os jogos de imitação e tal. E ele está falando ali o papel da imitação no aprendizado, né? Ele está falando a importância, um princípio intocável da psicologia clássica é o de que somente a atividade independente da criança e não sua atividade imitativa é indicativa de seu nível. Ao avaliar-se o desenvolvimento mental, consideram-se somente aquelas soluções de problemas que as crianças conseguem realizar sem assistência do outro, sem demonstração e sem o fornecimento de pistas, que foi isso que aconteceu ali no experimento. Ele forneceu pistas iguais para as duas crianças, uma conseguia realizar até determinado nível e o outro até outro nível. Então, ele está falando do papel da imitação no processo, né, de aprendizagem. Ele pensa-se na imitação e no aprendizado como processos puramente mecânicos. No entanto, que uma pessoa só consegue imitar aquilo que está no seu nível de desenvolvimento, numa atividade coletiva, ou sob orientação de adultos, essa atividade coletiva nossa aqui, né? Usando a imitação, as crianças são capazes de fazer muitas coisas. Então, o que acontece ali? Cria a zona de desenvolvimento proximal. Quando a criança imita alguém, ela está agindo de forma superior às suas condições reais de atuação, fato que remete imediatamente à noção de ZDP, de Zona de Desenvolvimento Proximal. E ali, com relação ao aprendizado em desenvolvimento, o Vygotsky fala que o bom aprendizado, né, é aquele que se adianta ao desenvolvimento, né? Ou seja, primeiro eu aprendo, né, depois eu me desenvolvo. E porque eu me desenvolvi, aí eu sou capaz de aprender, né? Então, agora eu estou aprendendo muito com vocês e estou me desenvolvendo, e aqui, porque eu estou me desenvolvendo, eu vou aprender cada vez mais, né, e me apropriar cada vez mais. E aí ele chama esse processo de internalização. E tem a ver com o método que o Alex falou também, porque ele fala do que o conhecimento, ele está fora, né? Ele está fora, ele está na relação com o outro. O conhecimento, ele é interpsíquico, né? Então, essa realidade objetiva, ela independe da nossa subjetividade. O modo como nós vamos interpretar essa realidade objetiva é que depende da nossa subjetividade. Então, esse processo de internalização, que era interpsíquico, que estava fora na relação com o outro, com o meio, ele vai virar intrapsíquico. E aí, porque vira intrapsíquico, agora eu me desenvolvi, eu consigo aprender, né? É isso. Deixa eu parar minha apresentação. Eu fui rápida. Aí eu encerro minha apresentação. Muito bem, parabéns. A nave está aqui voltando, né, à tona. Então, gente, são 15h39, né? Agradeço a presença de todos vocês. Eu gostaria, assim, de mostrar que esse trabalho de Vygotsky é um trabalho muito importante, porque nós só podemos ensinar quando a gente alcança algum nível de desenvolvimento para compreender a subjetividade do outro. Alguém está perguntando aqui a respeito da imitação. A imitação, na verdade, ela vai criar essa zona de desenvolvimento proximal, né? Porque nós aprendemos,
pela imitação e pela instrução. E a criança pequena, para a criança pequena, essa questão da imitação, ela é muito importante, né? Porque a abstração dela não está totalmente desenvolvida, né? Ou está em processo de desenvolvimento, né? Então, a imitação, quando a imitação cria essa zona de desenvolvimento proximal, e aí no próximo encontro vai ter a questão das brincadeiras do jogo, e o jogo também cria essa zona de desenvolvimento proximal, né? Aí, é isso aí. Eu queria saber, é só fazer um posicionamento aqui a respeito do comportamento, né? Alguma coisa que o Alex falou sobre a estrutura genética, a estrutura, o aspecto funcional e o aspecto estrutural do comportamento, né? Então, não é só a gênese do comportamento, né, ela está enraizada na sociedade e na cultura. Por isso que a professora fala tanto, né, de psicologia histórico-cultural, né, porque depende muito da história do indivíduo e da história da cultura onde ele está, né, que tipo de experiência pregressa ele teve, né, o que foi a trajetória dele até um determinado momento na vida dele, para ver como é que ele capta diretamente uma determinada situação. Então, eu gostaria de perguntar para o Lucas se ele já sabe, Oi. Lucas, quem serão os nossos próximos... O Rogério Grilo, que não conseguiu entrar, ele se voluntariou para falar sobre o capítulo 7. Falta alguém para o capítulo 8. Então, vamos lá. Pode Quem ser eu. Pode ser eu, 8. Beleza, Maristela, agradeço muito aí, porque, veja, Maristela também está aí com uma demanda grande de crianças e tal, né, de trabalho, né, trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social, é psicóloga, minha aluna de doutorado, está aqui presente, ajudando a fortalecer vocês no grupo, então agradeço muito, a Maristela está se voluntariando aí para apresentar, né, e o aprendizado coletivo, ele é mais significativo, vocês vão perceber isso, né, apesar de que minha nave Miro hoje está meio instável, né, e está meio barulhenta, vocês estão escutando de certo um barulho aí, né, são condições terríveis, né, mas eu tenho trabalhado assim, né, atendendo dentro dos limites e das possibilidades, né, então a gestão do tempo é fundamental, né, mais do que 2 horas online não dá, né, aconselho vocês fiquem 2 horas online, fechem os olhos, olhem para o outro lado, né, porque tem uma fadiga ocular, né, a gente não sabe muito, acho que é lindo aprender pela tecnologia, mas tem os seus efeitos danosos para a nossa saúde e para a nossa subjetividade, né, então um dos aspectos é não fiquem muitas horas, né, façam a gestão do tempo aí, para a gente sobreviver aí na pandemia, tá, isso é fundamental. Então, com respeito às presenças, gente, só para trabalhar um pouco com vocês os aspectos do curso, né, com respeito às presenças, a professora entende que o fato de a gente gravar, a gente vai poder disseminar a informação. Então, peço para o Lucas que coloque no chat ali um termo de consentimento livre e esclarecido, só para a gente se garantir, né, em relação a direitos de imagem, esse tipo de coisa que está acontecendo agora na rede, né? Eu já coloquei no chat. Então tá. E daí, assim, vamos tentar manter, então, a professora abre a sala, manter essas regras aí, definir as ações para os próximos encontros, né? Ao final de todo o grupo, então, a gente vai procurar, na medida do possível, colocar as falas de vocês online, porque eu acho que é fundamental. Só queria tratar, então, de compreender, então, que o homem, na história do trabalho, ele domina a natureza, está claro? Né? Mas não é só o uso do instrumento, né? O homem também é um ser de linguagem.
Então, veja, o homem, ao usar um instrumento, modifica a natureza, e a natureza modifica o homem, né? Isso é um ponto pacífico, mas também a linguagem, né? Veja, nós aprendemos a cultura através da linguagem, a importância da linguagem, ordenando o nosso pensamento, ordenando o nosso comportamento, né? Por que é tão difícil viver a pandemia, né? Porque nós temos um comportamento também fossilizado, né? Um comportamento que tem a ver com a nossa trajetória de vida, com tudo que a gente trabalhou, né? Então, todo o aprendizado complexo, né? Que vem na nossa história, na nossa trajetória, né? Tudo isso que vai nos impulsionar para agir ou não agir, para uma ação ou não ação, né, nesse universo pandêmico, né? Cada um de vocês deve ter um recurso, deve ter uma potencialidade também que nos permita aprender coletivamente, né? Mas a ação do homem no mundo, mesmo no mundo pandêmico, né, requer essa compreensão, então, que só vamos ter um futuro comum se aprendermos novamente, né? E se aprendermos a superar as nossas contradições, né? Que contradições? De recurso. Ah, mas minha conexão não é boa. Ah, mas o meu celular não funciona. Ah, mas isso aqui todo mundo tem, né? Poucos recursos. Então, uma coisa é ter recursos de equipamento, de máquinas, né? De tecnologia. A outra coisa é termos recursos de subjetividade, né, de estrutura subjetiva. Então, nesse sentido, eu convidei um professor internacional que representa a MAPS, a Associação de Psicologia da América Latina, e ele vai dar um curso aberto a todos, gratuito, sobre a saúde mental na pandemia, ok? Então, desde já, vocês estão todos convidados a participar deste curso. Serão emitidos certificados, vocês terão direito ao certificado, e é um curso que eu acho que é muito importante para nos fortalecer como psicólogos, como educadores, como professores em toda a América Latina. Tá? Então, depois o Lucas vai mandar o link aí para vocês, façam suas inscrições, ajudem a divulgar, apesar do professor Marcos não falar muito bem o português, eu queria até ver se tinha algum tradutor aqui no grupo que pudesse somar com a gente, fazendo a tradução, ou se alguém pudesse fazer, pelo menos, né, uma língua de sinais ou alguma coisa, né? Outras línguas para a gente poder acessar outras subjetividades no grupo. Então, coloco aqui essa demanda que nós temos agora, né? De convidar um professor internacional para falar sobre saúde mental na pandemia, que eu acho que é fundamental. Porque temos na América Latina países diferentes, né? Paraguai, Uruguai, Argentina. Hoje, no mundo, né, nós temos aí milhões de crianças tentando aprender pela internet, milhões de professores tentando ensinar pela internet, e às vezes adoecendo por causa disso, né? Ou porque não estão sabendo usar o recurso da tecnologia, ou porque não tem estrutura mínima, né, psíquica para continuar trabalhando, enfim, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, aqui publicamente eu queria agradecer, então, a apresentação dos dois e de todos vocês, e daí, se alguém se voluntariar, fazer a tradução online simultânea, né, ou Qual para... idioma, professora? Oi? Qual idioma? Espanhol. Né, para que no próximo, então, mas daí o Lucas vai mandar para vocês tudo direitinho, né, eu só queria fazer, assim, com uma interferência rápida, né, veja, o homem primitivo utiliza o arado, né, então a psicologia não pode negar a influência, a importância, né, de compreender
como o homem cria a ferramenta e a ferramenta cria o homem, né? Como isso afeta o meio em que nós vivemos, né? Mas esse homem, ele não é só fundado no trabalho, né? Esse homem é fundado na cultura. Que cultura que nós vivemos? Do individualismo, do narcisismo, cultura do consumismo. Então, eu acho que nós, professores, somos chamados agora, neste momento da pandemia, a uma intervenção muito grande para uma transformação societal significativa, desde que nós não estejamos vinculados à mesma lógica, né? Eu estou vendo aqui a carinha da Joyce lá. Ela está dizendo muita coisa. Estou cansada, né? Eu sei, todos estamos. Viver na nave, né? Não é fácil, né? Requer muita disciplina. E requer também abrir mão de algumas coisas, alguns hábitos, né? Algumas coisas que a gente fazia que já não deve fazer mais, né? Para que a gente consiga sobreviver. É importante saber quem é que vai estar contigo na nave-mãe aí, porque a pandemia segue, né? Então, você está habitando o seu corpo, o primeiro aspecto é esse. Como é que você habita esse corpo? O que o corpo pede? Pede água? Então, veja, Vygotsky não nega o ser biológico, né? Vygotsky também não nega o ser do instrumento, da tecnologia, o ser que inventa o arado, que inventa o computador, que inventa a luz, né? A luz. Pense quanta tecnologia, para quê? Para a luz. Mas o que a luz faz com a vida humana? Que a gente fica tanto tempo sob a luz, né? Então, o Conselho Federal de Oftalmometria, de Oftalmologia, etc., está mostrando que resseca a córnea. Você tem que ficar no computador e piscar. E olhar para o lado. Você tem que cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Então, a minha lógica tem sido essa: menos quantidade e mais qualidade. Ok? Não sofra tanto, né? Solte um pouco a tua sacola de pedras aí, porque o caminho vai ser longo, né?